Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. O que vem de Deus traz paz. João 14:27. Nossos abraços de hoje vai para Célia Monteiro Rosa, para Carla Santos e também para Érica, Pedro Lima, para Ruth Aparecida lá de Maceió, para Aparecida dos Santos Machados. Andréa está dando um bom tapa bem merecido na cara de Irene. Irene tenta alegar que sua mãe ouviu mal, mas Andréa não está entendendo. Deus não vai te perdoar, ela grita. Então Irene solta a bomba, um tanto casualmente, que Helena está na prisão por tentar então roubar Nicholas. Isso literalmente traz a necessidade de sais aromáticos para Andréa. Billy tem que sentá-la enquanto ela chora. Gabriela chega confirmando o caso de Irene com Ernesto, mas não sabia que Helena estava na prisão. Horácio está bem ciente de tudo. Ele está lá com seu advogado sofredor, esperando notícias de Pedro. Pedro acaba de visitar Helena e relata que ela não está bem, está desfeita e só está preocupada com Nicholas. Eles começam a falar sobre o roubo de identidade de Ernesto. O advogado não tinha ouvido falar ainda. Depois de ser explicado, ele diz que isso pode mudar tudo e tirar a Helena do gancho, mas eles ainda não estão esperando então a prova do DNA. O comandante Eduardo liga para Horácio e fica sabendo de tudo. Ele conta que já vai chegar. Ernesto liga para Irene para saber por que ela desligou. Ao descobrir o caso deles foi exposto, ele diz: "É isso, acabou." Ela implora e ameaça e ele desliga bem na cara dela. Ele está frustrado e com muita raiva. O comandante Eduardo chega à polícia, à delegacia e fica por dentro das últimas idiotices. Sua primeira reação é: por que diabos você faria isso? O final foi adicionado de idiota, não é falado, mas bem implícito. Em seguida, recebemos um resumo do comandante Eduardo ao advogado sobre o que eles descobriram sobre o roubo de identidade de Ernesto. O advogado diz que se Ernesto não for Ernesto, então o casamento será anulado. Infelizmente, a adoção também. E as acusações contra Helena também serão anuladas, mas eles têm que esperar que a prova chegue e isso não vai demorar muito. Até então, diz o advogado, que Helena deve então continuar na prisão. Andréa está chorando então muito triste por não ter ouvido Helena e não acreditar que o Ernesto era tão ruim quanto eles diziam. Ela se sente mal e acredita que merece o que está acontecendo, no caso da dor dela. Ela também não sabe o que está acontecendo na família. Ela se arrepende profundamente de sempre defender o Ernesto e empurrá-lo contra Helena. Tanto Gabriela quanto Billy ouvem então com simpatia. Gina chegou à casa de Augustin. Quando ele não está por perto, ela faz uma careta e empurra o nariz para isso. Ela terá o próprio quarto. Ele pergunta se ela está com fome. Ela está. A geladeira está vazia, então ele sai para pegar algo para fazer sanduíches. Em particular, ela também torce o nariz para isso. Enquanto ele está fora, ela pede então uma pizza para que seja entregue imediatamente. Quando ele volta, ela expressa preocupações com os custos disso, principalmente considerando os custos do cuidado com o que Maria terá. Eu acho que eles falam sobre ela fazer compras amanhã. Ele dá a ela algum dinheiro para isso. Ele então sai antes de comer qualquer pizza que ainda não foi entregue. Ernesto tem quase 4,2 milhões de dólares estocado em um banco nas Ilhas Caimã. Ele está entrando em sua conta bancária online. Ele diz a si mesmo que não é ruim o seu saldo. Irene está bebendo em um bar. Ele faz contato visual com um bêbado do outro lado da sala.
Eles então começam a flertar. Ela começa a perguntar se ele é casado e em seguida diz: "Não se preocupe, eu não me importo." Ele então sai para fazer uma sujeira. Andrea está se sentindo mais culpada e expressando preocupação e arrependimento sobre como ela lidou com Helena o tempo todo. Ela não ouviu falar de Irene e isso também a preocupa. Ela se preocupa com o bem-estar de Nicholas, tadinho. Gabi diz que ele é um idiota, mas que também ama muito Nicholas. Enquanto isso, Irene está começando a fazer então o sexo selvagem com o cara casado que acabou de conhecer. Felizmente, fomos poupados dos detalhes. O comandante Eduardo veio jantar na casa do seu avô, mas o avô está tirando uma soneca. Inês está preparando o jantar. O Eduardo a deixa a par de todo o drama com Helena e Ernesto, e então diz que a investigação precisa dela mais do que nunca, e ela deveria esperar para ver os frutos de seu trabalho. Ele também a incentiva a esperar para voltar a ser freira. Ele também quer que ela pense mais nas coisas. Ela fica irritada e diz: "Coma a comida antes que esfrie", mas ela concorda em pensar. Pedro visita Helena na prisão novamente. Acho que ele trouxe um pouco de comida para ela e fala mais sobre um pouco sobre os planos deles. A conversa principal é sobre como Ernesto descobriu seu plano de fuga e como também ela não suporta estar separada do seu filho Nicholas. Pedro oferece palavras reconfortantes e diz-lhe que para ser forte, eles se beijam entre as barras. Nesse mesmo capítulo, Irene vem visitar Ernesto e Nicholas na mesa do café. Ambos parecem bem carrancudos. Ernesto pede licença mais cedo. Irene conversa com Nicholas por um tempo. Não, ela não sabe quando Helena vai sair da prisão. Ela está lá porque cometeu um grande erro. Nicholas diz que não quer morar com Pedro. Quando Irene pergunta se ele gostaria que ela ficasse com eles, ele concorda, mas ele diz: "Você não deveria beijar meu papai como se ele fosse seu namorado." Irene, é claro, nega isso, mas Nicholas diz que os viu juntos. Irene diz que é claro que o Ernesto ama apenas Helena. Gina está conversando com um amigo do telefone e retirando aproximadamente $275 de um caixa eletrônico. Não tenho certeza de cuja quantia, mas ela está tirando isso. Eles então estão contando com uma amiga sobre o parto de uma filha que ela está fora do trabalho por um tempo. Irene entra no escritório de Ernesto e declara que Nicholas está convencido de que eles estão sendo apenas amigos. Então, ela fala sobre como Ernesto é importante em sua vida. E mais blá blá blá. Acho que ele faz promessas vagas. Se Helena ficar na prisão por um tempo, ele e Irene poderão ter mais de uma coisinha juntos. No caso, se referindo a ficarem juntos literalmente, agora que todos sabem sobre o romance exposto dos dois. Por sua vez, ele então a beija e eles parecem cada vez mais presunçosos e assustadores com essa coisa toda sobre romance deles dois. Alguns guardas masculinos de aparência severa chegam algemados para transferir Helena para outra prisão ou instalação. Ela parece um pouco complacente e assustada. O advogado corrupto de Ernesto está mantendo-o informado sobre a transferência dela. Já o advogado diz que não há muito que a equipe de defesa de Helena possa fazer agora. O Ernesto então parece satisfeito com esse resultado. Enquanto Helena é transferida para uma van de prisão, Horácio e Pedro estão esperando. Horácio manda ela ser forte. Pedro diz que esse infeliz babaca não vai se safar com isso. Helena, em prantos, diz a ele que ficará tudo bem. Eles se beijam, os guardas empurram ela e pede para que possam ir. Irene volta para casa para falar com o André que está esperando. "Onde você estava? Eu estive preocupada." Irene então finge estar toda triste e arrependida. Ela pede perdão e então diz que Ernesto mentiu para ela e o abusou da confiança dela.
Irene acrescenta que está apaixonada por um monstro mentiroso, mamãe. Ela chora e conta toda uma história triste que, se cá entre nós não soubéssemos como Irene é malvada, poderíamos até cair nesse contragolpe dela. Ela afirma que caiu em seus braços, mas apenas por um tempo, e então, sem o seu conhecimento, descreve com a precisão Ernesto como um manipulador e um monstro. Andrea, por sua vez, compra tudo isso. Ela diz que também foi enganada por Ernesto por um tempo, o que ela lamenta. Irene pede a ajuda de Andrea porque ela também ainda está apaixonada por ele. Andrea diz que é uma obsessão. Ela está certa sobre isso, então Irene jura. Chega, e Andrea acredita nisso também. Helena é escoltada até sua cela com os gritos reconfortantes de outras prisioneiras assustadoras e ameaçadoras. Ela parece apavorada, é claro, como se não pudesse, né? Mas ela fica muito apavorada com tudo isso e o guarda diz a ela com algumas regras sobre luzes apagadas e etc. E exige também que Helena a reconheça verbalmente. Quando o guarda sai, uma amiga da cela com cabelos descoloridos diz que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Ela se apresenta com as outras duas companheiras de cela. A loira roubou um banco. Outra prisioneira matou seu marido. A terceira tratava-se de drogas. O que Helena fez? Ela tentou então roubar o filho para fora do país sem a permissão do marido. Isso então as faz bolar de rir. No trabalho deles, Samuel entra no escritório de Gabriela para perguntar sobre Helena. Ela diz que eles têm que cuidar do que fazem, porque o Ernesto sabe que eles ainda estão atrás dele. Samuel também está preocupado com Nicholas. Gabriela está chorando de preocupação. Samuel diz a ela que eles, se precisarem de ajuda, pode contar com ele, que ele fará o que puder, e ela agradece. Horácio se solidariza com Mônica pela situação de Helena. Ele se sente culpado. Ela pode ficar na prisão por muito tempo. Sua única esperança é provar que Ernesto não é Ernesto. A co-prisioneira loira é compreensiva enquanto Helena fala sobre os negócios vagabundos que ela fez com Ernesto e como ela está angustiada por não poder ficar com Nicholas. A loira diz que Helena não pode usar o cartão telefônico e então ela empresta um para que ela possa ligar para Nicholas. Tem uma guarda que é de boa onda, um bom tipo, que vai ajudar. Helena então agradece a loira, que diz então que ela pode pagar um dia. Ernesto está em seu computador e a empregada entra. Ele pede a ela para nunca entrar sem primeiro perguntar e ela concorda. Ele então visita Nicholas em seu quarto e promete levá-lo ao parque pela manhã. Enquanto eles colocam as coisas no carro, Pedro então pode ser visto se escondendo atrás de uma árvore e o espiando. André está chorando com Horácio por causa de Helena e se sentindo culpada. Ela então diz a Horácio que não poderia ser mais duro com Irene porque está apaixonada por Ernesto, que também foi enganada por ele. Horácio não está acreditando nisso. Ela tinha idade suficiente para saber que não é uma vítima. Helena e a loira lá do presídio estão no pátio da prisão e Helena está dizendo quão preocupada está com seu filho porque ele está doente. Ela conta a história por cima. A loira então encontra a simpática guarda que permite que Helena vá então fazer uma ligação. Ernesto e Nicholas estão se divertindo no parque jogando bola de futebol. Se não o soubéssemos, diríamos que este foi um momento saudável. Horácio vem ver Irene em seu quarto. Ela tem então tempo suficiente para se posicionar na cama como se estivesse deprimida e inconsolável. É um ato total. Ela se desculpa, diz que foi uma idiota apaixonada e blá blá blá. Horácio diz que ela deveria ter pensado melhor antes de mexer com o marido da irmã. O que ela fez não foi normal e ela precisa de terapia. Ela promete então conseguir. Assim que ele sai da sala, do quarto dela, ela se anima, encolhe os ombros, revira os olhos e diz: "Uau, que drama!" Helena consegue fazer sua ligação, mas a empregada atende. Nicholas não está lá.
Helena desabafa então com a empregada, que expressa sua preocupação sobre Nicholas. Fala porque ela está na prisão e blá blá blá. A empregada é devidamente compreensiva e promete garantir que Nicholas come e toma seu remédio. Helena não quer que a empregada diga nada a ninguém, porque Ernesto vai descobrir. Irene então experimenta "Me perdoe, Ernesto mentiu para mim". É uma história triste que ela conta para Gabriela, que veementemente não concorda e fala muito sobre isso. Irene murmura em lágrimas enquanto se afasta. "Eu mereço isso", mantendo seu ato de constrição. Andréa entra e diz a Gabi que ela não deve ser tão dura com Irene. Gabriela explica então vigorosamente porque ela então discorda. Andréa dá a entender que Horácio é simpático, eu acho, e portanto Gabriela vai dar uma olhada nele. Samuel é informado por Pedro sobre o caso do roubo de identidade de Ernesto. Ele promete que não vai contar a ninguém. Mas essa é a milésima vez que alguém conta isso na novela, né? E a informação vai só se espalhando de pessoa para pessoa. Tomara que não chegue em Irene, porque senão vai acabar então Ernesto sabendo de tudo. Gabriela vai até a casa de Horácio porque tem a impressão equivocada de que ele perdoou Irene. Ele diz que sabe que ela fez algo horrível e que ela é culpada por isso, mas agora é a oportunidade de ver se ela consegue se recuperar. Daí a terapia. Mas há mais brigas e acho que Gabriela está chateada porque eles não estão contando a ela o grande segredo sobre o roubo de identidade, mas não tenho muita certeza. Em todo caso, eles se encontram, um abraço, enquanto Gabriela vai embora. Mônica esfrega então sua barriga de grávida, que já está enorme. Nicholas e Ernesto estão tendo um momento de união. Enquanto Nicholas está se preparando para dormir, falando sobre futebol, Nicholas pergunta a Ernesto sobre sua infância. O Ernesto de repente fica muito sombrio e não fala muito não. Nicholas pede para ele ler então um pouco de Pinóquio, sobre o menino cujo nariz fica mais comprido quando ele mente. "Você nunca mentiu para a mamãe, não é, papai?" "Nunca", responde o mentiroso Ernesto. Helena está em um berço da prisão, ou melhor, naquela cama lá, né? Vamos chamar de berço só para deixar a história um pouco mais animada, porque a situação não é. Ela está acordada e chorando. A loira está dormindo no quarto também. Voltamos então para a pobre Helena fungando e se preocupando quando o episódio termina. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal. Já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Te Dou a Vida.